Olá, companheiros e companheiras. Hoje o programa Elucidações Espíritas, participando dos 160 anos de O Livro dos Espíritos, com o evento organizado pela Aliança Municipal Espírita de Uberlândia, com o expositor Saulo César, com o tema O Livro dos Espíritos, 160 anos de Consolador Prometido. Vamos acompanhar. O Livro dos Espíritos, 160 anos do Consolador Prometido na Terra. A primeira coisa que chama a nossa atenção é que nós somos muito jovens enquanto movimento espírita. Enquanto outras tradições religiosas possuem séculos e séculos, mesmo dentro do cristianismo, nós temos desde Lutero, que foi a grande reforma que deu origem a alguns movimentos, mas são movimentos seculares. Tem muito tempo de aperfeiçoamento, tempo de sedimentação. A doutrina espírita, enquanto codificação, ela é um processo muito jovem. 160 anos é quase uma criança. A gente dizia ontem que aqueles que tiveram muita sorte, mas muita sorte mesmo, estão na terceira encarnação como espírito. Porque a grande maioria de nós talvez estejamos na primeira encarnação como espíritas, porque não deu tempo da gente reencarnar mais do que uma vez dentro dessa doutrina. E isso faz com que seja muito natural que muitos pontos da doutrina, muitas bases colocadas por Allan Kardec, ainda estejam sendo digeridas, absorvidas, internalizadas pelo próprio movimento espírita, que é esse grupo de indivíduos que tem a honra, o privilégio de conhecer a terceira revelação em primeira mão e poder praticar e divulgar essa mensagem. O Livro dos Espíritos, quando ele surge em 1857, ele tem o que nós vamos abordar aqui como origem, estrutura e propósito. Porque essa obra ela surge dentro de um momento muito específico da evolução do pensamento humano. Nós sabemos que a evolução não dá saltos, mas que o progresso é algo que se verifica de maneira incessante. Progresso é lei universal. Depois de cada etapa do desenvolvimento humano, nós temos aí uma nova fase de progresso, de avanço no campo da inteligência, de avanço no campo da filosofia, de avanço no campo do sentimento. Se nós olharmos a história humana, nós tivemos 3 grandes momentos de mudança. O primeiro deles aconteceu há mais ou menos 3.200 anos atrás, quando, no seio de um grupo de indivíduos no Oriente, os hebreus, surge uma ideia revolucionária, a ideia de um Deus único. Essa ideia do Deus único, ela não é trivial. Todos os povos do planeta, naquela época, eram politeístas. Tinha Deus para tudo. Deus para chover, Deus para parar de chover, Deus para ter uma colheita próspera, Deus da fertilidade, Deus da guerra, e os deuses se multiplicavam. A historiografia chega a registrar mais de 23.000 divindades que existiam há 3.000 anos atrás. Mas no seio daquele povo começa a surgir, a se desenvolver uma ideia de um Deus único. Essa ideia não se consolidou da noite para o dia, como muitas vezes a gente pode pensar. Os hebreus não se tornaram de uma hora para outra monoteístas. Basta que a gente leia o Primeiro Testamento, o que a gente chama de Velho Testamento, para a gente ver os profetas alertando as pessoas em relação à idolatria, falando e alertando com relação a práticas que não estavam correlacionadas a um Deus único. Moisés, o grande libertador do povo hebreu, já muito tempo depois de Abraão, porque nós temos a cronologia, Abraão é o primeiro grande patriarca, depois Isaac, Jacó, os 12 filhos de Jacó dão origem às 12 tribos, esses 12 filhos vão para o Egito, ficam ali séculos, e depois Moisés chega para libertar esse povo do cativeiro egípcio. Quando Moisés retira o povo, depois daquelas 10 pragas, aquela história que a gente já conhece, todo mundo já deve ter visto os 10 mandamentos, seja na versão mais antiga, com o Charlton Heston, seja nas versões mais modernas,
Quando eles estão caminhando pelo deserto, Moisés vira as costas 1 minuto, subindo no monte para receber as tábuas da lei. O que acontece com o povo? Faz um bezerro de ouro. Ou seja, mesmo depois de tantos séculos estudando e lidando com a proposta do Deus único, bastou Moisés virar as costas e eles recrudesceram em relação às suas crenças e fizeram um bezerro de ouro. As narrativas bíblicas acerca dessa passagem são duas. E uma delas é bastante engraçada, porque diz que Moisés desceu com as tábuas, ficou tão irritado quando ele viu aquele bezerro de ouro, que quebrou as tábuas em cima do bezerro de ouro, triturou, fez pó, botou na água e mandou o povo beber o bezerro de ouro. Aquela linguagem figurativa. E aí depois teve que voltar para fazer outras tábuas. Então o que a gente tem é a segunda edição dos 10 mandamentos, que a primeira foi destruída com o bezerro de ouro. O povo caminha pelo deserto e quando eles estão ali passando pelas dificuldades, eles começam a reclamar. Falam assim, por que Moisés nos libertou, sendo que no Egito pelo menos a gente tinha água e tinha carne, tinha comida. E aqui a gente está passando fome e vai morrer de sede. E aí Moisés pede para Deus, então tem aquela passagem de sair a água da pedra, o maná que só podia ser consumido durante um dia, não podia ser guardado para o dia seguinte, exceto na sexta-feira, que aí o maná durava 2 dias, porque tinha o sábado. Então nós vemos no Velho Testamento essa proposta de ajustar a nossa mente a um Deus único. Um projeto de séculos e séculos e séculos. Entender que há um Deus criador, que há um Deus que interfere nas nossas vidas, que há um Deus com o qual nós podemos nos relacionar no cotidiano da nossa vida. Essa é a história do Velho Testamento. Uma história de acertos e desacertos. Quando a gente lê o Velho Testamento, a gente às vezes se assusta em relação àquelas narrativas de guerras, de conflitos, mas eu particularmente vejo isso muito bonito, porque nós temos ali o testemunho dos acertos e dos desacertos. Quando, por exemplo, Emmanuel escreve o livro há 2000 anos, ele adota a mesma abordagem. Ele não está fazendo ali uma exaltação da própria personalidade. Ele narra os seus equívocos a fim de que a gente possa aprender com eles. Narra aquela encarnação que ele teve como Lentulus Sura, em que ele era uma pessoa que fazia intrigas dentro do governo, usava mal o dinheiro, cegava escravos. Por que Emmanuel faz esse tipo de abordagem? Porque essa experiência, ela ensina. E nós temos no Antigo Testamento esse ensino, essa vivência dessa proposta de um Deus único com o qual eu posso me relacionar. A história do Velho Testamento, ela gira em torno disso, desse processo de adaptação a essa nova visão da divindade. Há 2000 anos atrás, surge uma outra grande revolução. Uma revolução, dessa vez, não por um povo ou por um grupo de profetas, mas pelo Espírito mais evoluído que já esteve conosco, que foi Jesus, e começa uma nova fase no desenvolvimento da humanidade. Enquanto nós poderíamos chamar essa primeira fase do Antigo Testamento de uma fase da infância, nas palavras do Emmanuel, por que infância? Porque na infância você lida com a criança de uma maneira diferente que você lida com um adolescente que já é responsável. Você usa recursos lúdicos, não é assim? Quem é evangelizadora, quem é pai, você não ensina as coisas para a criança da mesma forma que você ensina para o adulto. Você usa coisas concretas, você usa uma linguagem diferente, você se aproxima da criança dentro das possibilidades de absorção que a criança tem. Do ponto de vista espiritual, aquela primeira fase é uma fase ainda da infância e por isso a linguagem, a abordagem, ela é diferente. Mas equivoca-se quem pensa que nós agora, no século XXI, já vencemos todas essas etapas. Eu vejo pessoas que às vezes falam assim, mas a gente não precisa voltar ao Velho Testamento, porque o Velho Testamento já está superado. Você não supera a base na qual você se estabeleceu. E muitas vezes, pela ausência do entendimento do que está lá, a gente comete equívocos que não deveríamos. A pessoa hoje em dia ela fala assim, mas no Velho Testamento é aquela lei olho por olho, dente por dente. Muitas
quantas vezes na nossa atualidade a gente não aprendeu nem a lei olho por olho, dente por dente, que já era um avanço para aquela época. A lei olho por olho, dente por dente naquela época dizia o seguinte: se alguém te faz um mal, você tem a possibilidade de revidar com o mesmo mal. Voltando novamente ao livro há 2000 anos, você se lembra que quando Públio chega em Jerusalém, ele chega no porto, está caminhando para a cidade de Jerusalém, um jovem pega de uma pedra e atira na caravana, e essa pedra fere o rosto da esposa do Públio. Olho por olho, dente por dente. Pega o menino, bota na frente, pega uma pedra e joga nele, né? Isso é o que está estabelecido. O que o Públio faz? Manda açoitar o menino e o condena às galeras, o que significava uma sentença de morte praticamente. Quero mais uma vez pedir para que você que nos acompanha, para que você possa ser um doador da Clínica Jesus Nazaré. A Clínica Jesus Nazaré é uma entidade que atende pessoas portadoras de transtornos mentais e pessoas da terceira idade. Você pode fazer uma visita, levar suas doações e marcar também a sua visita pelo telefone 3235-3129, 3235-8010. Essa entidade que atende pessoas da terceira idade, pessoas com transtornos mentais, precisa de todos nós. Vamos colaborar. Te aguardamos. Na atualidade, quantas vezes a gente não tem no trânsito alguém que comete uma pequena barbeiragem, o outro para do lado, abaixa o vidro e profere um impropério. Lei olho por olho, dente por dente, a pessoa do lado poderia xingá-lo do mesmo nome. Mas a pessoa às vezes tira uma arma do porta-luvas e atira na pessoa. Lei olho por olho, dente por dente. Se alguém falar mal de você na internet através de um e-mail, você pode falar mal daquela pessoa no e-mail. Se alguém escrever um WhatsApp denegrindo a sua imagem, você tem o direito de escrever um WhatsApp. É isso que acontece. Eu tenho uma amiga evangélica que ela é muito engraçada, ela me procurou certo dia porque ela está desesperada, que a pastora da comunidade dela disse o seguinte: olha só, a pastora me falou que quando a gente morre, a gente vai para uma sala, mais ou menos como uma sala como essa, assim, cheia de gente, e aí começa a projetar assim no telão tudo que a gente escreveu no WhatsApp, em público. Ela estava desesperada para saber se era assim mesmo. Eu acho que se a gente dissesse que no Espiritismo não tem essa sala, ela mudaria de religião. Apenas uns exemplos para a gente perceber que muito daquilo que nós achamos, que já entendemos, da nossa relação com a divindade, da nossa relação com as bases da lei, ainda representam desafios na atualidade. Às vezes as pessoas dizem assim: Jesus disse que os 2 mandamentos são amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso não é contribuição de Jesus. Isso era o entendimento que se tinha do Velho Testamento. Se nós formos, por exemplo, naquele diálogo entre o Cristo e aquele doutor da lei que antecede a narrativa da parábola do bom samaritano, Jesus vira para aquele doutor da lei e pergunta para ele assim: o que está escrito na lei e como você lê? E aquele doutor da lei responde assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder e de todo o teu entendimento. Essa palavra entendimento não está no original. E ao próximo como a si mesmo. O doutor da lei já sabia disso. Isso era comum entre aqueles que estudavam o Velho Testamento. Por quê? Porque eles se referiam a 2 partes da Torá. Deuteronômio 6:5, que é a Shema, que é a oração que diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. E Levítico 19:18, que amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso é Velho Testamento.
Isso não é proposta do Novo Testamento. Quando Jesus chega, o que acontece naquele momento? Nós temos aí a atuação do Cristo em 3 sentidos principais. O primeiro deles de reorganizar o pensamento em relação ao que se estabeleceu de entendimento do Antigo Testamento. Porque muita coisa tinha sido agregada de maneira indevida. Muitas propostas foram colocadas que eram propostas de pessoas, entendimentos de seres humanos, e que afastavam, às vezes, daquilo que era a proposta original. Um rigor excessivo com determinadas práticas externas, ao invés da prática do coração. Um apego à separação entre aquilo que era o povo escolhido e que não era. E Jesus começa a reorganizar isso. Um outro ponto importante é que aquilo que no Antigo Testamento aparece de maneira incipiente, que é a realidade da vida futura, isso não era uma preocupação básica daquele povo. A preocupação era aqui, como a gente vive nesse mundo. Tanto é que as referências ao mundo espiritual, elas existem, mas são muito poucas e esparsas. Nós temos até uma compreensão em relação ao que significa céu, que não fazia nem diferença, céu para os bons, céus para os ruins. O povo hebreu não tinha essa diferença. Nós temos, por exemplo, Jacó, que é um dos patriarcas, quando ele entra naquele estado de depressão, porque ele acha que o filho que ele mais gostava tinha sido morto, ele começa a fazer um cântico de lamentação, e ele diz assim: eu gostaria que nesse momento minhas cãs baixassem ao Sheol. Cãs, os cabelos brancos, baixassem ao Sheol, que o Sheol era o entendimento que eles tinham. O que era o Sheol? Era a morada dos mortos. Bom ou mal? Todos. Não havia preocupação, não havia um entendimento exato com relação a isso. Muitos séculos depois, é que na cultura grega, essa palavra Sheol é traduzida para o Hades grego. E aí o Hades grego já tem uma distinção, porque na República de Platão, ele faz um comentário no final de um soldado que teve uma experiência de quase morte, do mito de e esse soldado vai para um lugar, uma planície muito bonita, e ele diz que ali ele viu aqueles que chegavam a essa planície, que eram os homens que haviam deixado o corpo. E nessa planície existiam 2 escadas, uma ascendente e uma descendente. Os bons tomavam a escada ascendente, os maus a escada descendente. Passava-se um ciclo de 1000 anos e todos aqueles que haviam subido ou descido retornavam àquela planície e faziam a fila, os bons na frente, os maus atrás. E aí os bons tinham o direito de escolher a próxima reencarnação. Como eles chegavam primeiro, dava para escolher ser príncipe, rei, princesa, né? Sábio, né? Agora, como não dá para ser todo mundo príncipe e rei, quem chegava no último lugar da fila tinha que ficar lá com o escravo, com a pessoa que faz a faxina, né? Então essa era a forma, o entendimento. Então essa noção de um céu que faz diferença entre os bons e os maus, era algo que surgiu principalmente na cultura grega, mas que do ponto de vista do judaísmo não era algo que havia sido a preocupação essencial. De novo, existem indícios, mas não era essa a grande preocupação. Quando Jesus chega, ele começa a levantar os nossos olhos para esse horizonte, para além da vida material. Aquele que buscar ganhar a vida, a perderá. Não depositar todas as nossas esperanças simplesmente naquilo que acontece nesse mundo. Porque há uma possibilidade, para além da nossa vida material, de nós encontrarmos a recompensa daquilo que nós fizermos de bom. Às vezes, nesse mundo, a gente não tem o retorno das nossas ações. E essa era uma grande dúvida na época de Jesus. Porque as pessoas pensavam o seguinte: o povo judeu, que é uma parte dos hebreus, são aquelas 2 tribos de Judá e Benjamim que formam o povo judeu, as outras 10 tribos formam o povo da Samaria. Eles tinham a seguinte dúvida: se nós somos o povo escolhido, se a gente tem feito tudo certo, por que a gente sofre tanto? Por que acontece tanta coisa ruim na nossa vida? Por que acontece tanta coisa ruim na nossa sociedade? Parece um discurso meio atual, não parece? Parecem dúvidas que a gente tem hoje quando a gente fala, olha para a nossa vida, olha para o mundo que nos serve.
eram questões que estavam na pauta das reflexões daquela sociedade de 200 anos antes de Cristo até o advento de Jesus. E Jesus começa a levantar de uma maneira muito patente essa realidade do plano espiritual. E começa a registrar conceitos. Por exemplo, quando Jesus começa a falar do Sermão do Monte, o grande Sermão do Monte, o texto sobre o qual mais se escreveu na história da humanidade, sem dúvida alguma foi o Sermão do Monte, tem uma passagem lá que Jesus começa a dar a sua contribuição efetiva. Quando Jesus diz assim: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amarás o teu inimigo, orar pelos que vos perseguem e caluniam. E chega a fazer algumas advertências. Se amardes somente os que vos amam, que de especial fareis? Não procedem assim também os publicanos e os pecadores? O que está acontecendo nesse momento? Jesus está começando a ampliar essa visão. Quando ele faz a referência de ouvistes que foi dito, ele está se referindo especificamente a uma comunidade judaica que existia na época de Jesus e que tinha um pensamento muito próprio, muito sectário. Durante muito tempo, os estudiosos bíblicos se depararam com o dilema de onde Jesus tinha tirado ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Porque se você vai no Velho Testamento inteiro, não tem nenhum lugar em que essa recomendação aparece. Nenhum lugar. Em 1945, quando alguns pastores beduínos estavam pastoreando cabras ali na região do Mar Morto, próximo de Jerusalém, na região da Palestina, uma cabra, uma ovelha entra dentro de um buraco, dentro de uma caverna, de uma montanha, e o pastor, para espantar o bicho, pegou uma pedra e tacou dentro do buraco para ver se o animal saiu. Quando ele tacou, quebrou um vaso. Ele reconheceu pelo som de quebrar um vaso de argila. E aí ele se embrenhou por aquele buraco, entrou ali e viu que ali tinham alguns rolos muito antigos, e a partir daí começaram a buscar nas cavernas próximas e descobriram um monte de rolos de uma comunidade judaica da época de Jesus. É o que a gente conhece como os manuscritos do Mar Morto, porque foram localizados próximos ao Mar Morto. Esses manuscritos foram depois encontrados em outras cavernas próximas, são quase 14 cavernas, uma série enorme de manuscritos, e a gente, a partir dessa descoberta, conseguiu matar o enigma. Porque esses manuscritos pertenciam a uma seita chamada Essênios, ou a seita do Mar Morto. Na época de Jesus existiam várias seitas judias. Nós tínhamos os zelotes, nós tínhamos os fariseus, nós tínhamos outras seitas e tínhamos os essênios. Esses essênios, havia muita coisa que se especulava sobre eles, mas não tinha nada de concreto. A partir dessa descoberta, os essênios passaram a ser a comunidade contemporânea de Jesus, sobre a qual nós temos mais informações na atualidade. E num manuscrito muito especial dessa comunidade, nós temos ali uma orientação que diz assim: ensinarás ao noviço, ao novo adepto, a amar o seu próximo, ao seu semelhante, e odiar ao seu inimigo. Então, quando Jesus faz a menção no Sermão do Monte, ele está apontando o dedo diretamente para essa interpretação que era feita pelos essênios. E ele não só a corrige, mas ele amplia. Então, Jesus vem alargar esse entendimento em relação à compreensão dessas leis. Jesus retoma a figura de Deus Criador e confere a ele uma alcunha diferente. Jesus chama Deus de Pai, mas não é Pai. Jesus utiliza a palavra em aramaico, Abá, que é mais ou menos como papai, é como a criança se refere ao seu genitor. É como as crianças mais novas falam com muito respeito, com muita admiração a Deus. O segundo trabalho do Cristo de ampliar o nosso entendimento. Mas o outro, que talvez seja aquele que causou maior impacto, é que Jesus viveu a proposta integralmente. Jesus não só ensinou, corrigiu, alargou os horizontes, como ele viveu na sua totalidade aquela lei. Por isso é que Paulo de Tarso, quando se refere a Jesus, às vezes ele fala de Jesus como o segundo Adão. Por que o segundo Adão?
Porque Adão foi criado, aquela linguagem simbólica, como filho de Deus para viver de acordo com as leis divinas. Foi criado para viver num paraíso. E aí, quando Adão tem aquela situação em que Eva vai até a árvore do conhecimento, a serpente convence Eva a provar da maçã, Eva chega até Adão e oferece a maçã, e Adão, como um bom marido, obedece à esposa, prova, ele tem uma atitude que é deslocar a orientação divina e confiar mais no seu próprio julgamento. Então ele comete aquele ato que o afasta do plano inicial. Jesus vive isso na sua integralidade. Isso era tão conhecido naquela época que quando nós vamos ver a narrativa, o registro de Mateus, nós temos a passagem que Jesus ele passa 40 dias no deserto. Mateus mais ou menos que reconta a história do povo hebreu na vida de Jesus. Então o povo hebreu vai para o Egito, Jesus quando é criança vai para o Egito também. O povo hebreu passa 40 anos no deserto, Jesus passa 40 dias no deserto. Porque eles estão mostrando que naquilo em que o povo hebreu falhou, Jesus não falhou, cumpriu na sua integralidade. Essa é a grande diferença. Porque a partir do Cristo, a gente pode dizer assim, é difícil, dá trabalho, mas não dá para dizer que é impossível, porque foi feito. Nós tivemos efetivamente um ser humano que viveu na sua integralidade a lei divina. A partir do Cristo o exemplo estava dado. Séculos se desdobram sobre essa proposta. E bastaram alguns para que a gente esquecesse aquela mensagem inicial e começasse a recolocar os nossos julgamentos, as nossas impressões, as nossas ideias sobre a proposta original. Bastaram alguns séculos e em nome daquele homem que dizia que as aves dos céus têm seus ninhos, as raposas têm suas tocas, mas o Filho do Homem não tem uma pedra onde recostar a cabeça, se erigiram templos suntuosos. Em nome daquele homem que preferiu abdicar da própria vida, sacrificando-a na cruz, foram travadas as guerras mais sanguinolentas da história humana. Prova, gente, de que a gente demora um pouco para aprender. Não é rápido assim. A gente, enquanto ser humano, a gente dá 2 passinhos para frente, para um pouquinho, dá mais um, atrasa. Não é um processo de uma hora para outra. Entre a primeira revelação e a segunda, 1.200 anos de aprendizado. Entre a segunda revelação e aquilo que aconteceria no século XIX, 1.800 anos de diferença. Isso nos mostra que quando nós tratamos de revelações espirituais, nós não podemos medir esse progresso no tempo entre uma única encarnação. É muito pouco. A divindade, os espíritos superiores não trabalham com essa dimensão de tempo de uma existência. Isso é bastante reconfortador, porque a gente não precisa se desesperar. E isso não é conhecimento só do cristianismo. O budismo também tem uma frase interessante que ele diz assim: o que você não aprende em 4 horas, você aprende em 4 dias. O que você não aprende em 4 dias, você aprende em 4 semanas. O que você não aprende em 4 semanas, você aprende em 4 meses. E se não der em 4 meses, você aprende em 4 anos. Se não der em 4 anos, você aprende em 4 reencarnações.